Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a mais um vídeo de dicas da Gi. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um carrossel que eu postei, falando sobre a importância, né, do olhar do professor. Como é importante o professor ser astuto, ligeiro agora, né, se preocupar com o aluno, se preocupar com a turma, para que ele possa realmente fazer a diferença na vida dos seus alunos, né? Então agora é o momento de olhar além, enxergar além, né? Deixa eu tirar minha gata, que ela tá aqui no meu colo e tá querendo deitar, né? Então vamos falar oi pro povo, né? Então vamos lá. Então assim, ó, antes de você falar sobre, né, a sondagem, antes de você começar seu ano letivo preocupado com aquilo que seu aluno sabe ou não sabe, o que você acha de você fazer uma sondagem emocional? Conhecer primeiro o seu aluno, saber o que ele está passando, o que aconteceu em 2020, como está a família, animais, né? Se tem algum animal de estimação, né? Se perdeu alguém da família. Então, assim, esse conhecimento, esse diálogo, esse carinho, ele faz muita diferença na vida das crianças. Então, essa sondagem emocional, neste primeiro momento, ela é muito mais importante do que a sondagem diagnóstica de escrita. Tá? Então, esse olhar, essa atenção que você vai dando para o seu aluno, com certeza vai fazer diferença na vida escolar da sua turma, tá? Não só do seu aluno, mas da família do seu aluno também, né? Outra coisa, às vezes a gente se esquece de ver realmente o que aconteceu com essa família. Às vezes a gente acha que tá tudo bem, mas aconteceu tanta coisa em 2020 e você não tá levando em conta, você não tá respeitando, você não tá valorizando e pensando sobre. São tantas perdas, e não, às vezes não é só perda de morte, não, tá? Não, que é uma das coisas irreparáveis e que 2020 teve muitas, né? Às vezes separação, mudança de estado, mudança de casa, brigas. Então, assim, todo esse olhar, todo esse carinho, essa atenção, ela tem que ser voltada agora para a criança, ela tem que ser trabalhada, tá? Para que a criança entre nesse novo ano, nesse novo ciclo, sabendo da importância dela na vida do professor, que não é mais é um número e que não recomeçou tudo igual. Tá? Então valoriza esse momento, valoriza esse estar com o seu aluno, tá? E se você conversou com a família, se você já sabe o que aconteceu, se tem algumas informações pertinentes, anota, gente. Eu já falei isso para vocês em outra live. Pega um caderno velho e faz de HD. Anota tudo que você vai tendo de ideias, de coisas gostosas que você queira fazer. Anota tudo num caderno. E essas informações da família, faz um caderno novo para o aluno. Não precisa ser um caderno para cada aluno, não. Faz um portfólio. Às vezes não tem pasta, não tem sulfite, não tem nada. Se dá para você fazer uma folha para cada aluno num caderno que você tenha, beleza. Se não, faça no seu próprio celular, no notebook, põe uma pasta lá e nessa pasta você coloca o nome de cada criança e aí você vai acrescentando. Uma dica minha aí, eu prefiro fazer uma única folha com o nome da criança. E aí então eu pego um caderno velho, às vezes eu pego lá naquela folha, eu ponho o nome da criança, aquela folha é dela. Então eu anoto lá na primeira linha a data que é e informações que eu tive. Depois, de novo, a data e novas informações. Então, assim, aquilo eu vou tendo uma geral da criança. Sempre fiz isso em cadernos. Depois eu comecei a fazer digitado já uma folha para cada criança, mas já com coluna, com os meses, com datas mais elaborado. Agora eu já faço áudios, né? Então, assim, conforme eu tenho alguma coisa, eu faço áudio e vou salvando o áudio nas pastas
de acordo com as professoras. Então, hoje eu faço áudio para salvar informações das minhas professoras. Então, eu tenho uma pasta com áudios que eu vou acrescentando. Quando eu quero rever, fazer algum registro das coisas, eu volto nesses áudios, ouço os áudios para fazer uma escrita, um relatório pertinente ou alguma coisa, uma mensagem diretamente para o professor. Eu acho que isso valoriza muito ao professor, e às vezes a gente esquece informações importantes que elas nos passaram, numa conversa que você teve com ela na porta, você esquece de anotar as coisas e você deixa passar coisas importantíssimas para elas que você não valorizou naquele momento. Então, assim, o legal é você anotar. Então, anote no portfólio da criança, faça um rascunho, alguma coisa, e vai anotando tudo que você conversou com a família, acrescenta lá também, você entende? Então, assim, vai tendo o seu registro para você bater o olho nessa folha e você saber do que se trata, saber da história de vida dessa criança. Isso vai fazer muita diferença quando você for abordar ele durante o ano letivo para auxiliar. Quando o seu aluno não consegue atingir alguma atividade, fazer alguma coisa para você, como é que você faz as perguntas para que você consiga ter boas respostas para o que você vai anotar, o que você vai preparar, as atividades que você vai preparar depois? Então, assim, por exemplo, seu aluno não entendeu uma matéria, uma coisa, uma explicação, um passo, um processo de aprendizagem em relação ao sistema de escrita. Como é que você anota esse não saber do seu aluno? Como que você registra isso? Então, assim, o legal é você, o interessante, né, o profissional, é você fazer perguntas para você mesmo, né? Você faz as perguntas, por que que ele não entendeu? Por que que ele não respondeu? Onde foi que ele falhou? Até onde ele conseguiu construir? Porque isso não é erro, tá? Essas tentativas de acerto te dá pistas de como você vai intervir quando você precisar retomar esse conteúdo com ele. Então, assim, fique atento às pistas que estão sendo dadas pelos seus alunos, para que você possa realmente fazer essas perguntas e essas intervenções bem mais direcionadas, né? Bem mais competentes, bem mais. Eu queria achar uma palavra, mas eu não consegui lembrar da palavra que eu queria dizer. Mas teria que ser alguma coisa assim, certeira, que você vai fazer pelo aluno e você fala: olha, é isso, tá? É essa coisa que eu precisava fazer. Faltou a palavra agora. Então, assim, essas dificuldades dos seus alunos são dificuldades que você consegue ir superando, que você consegue ir resolvendo, diferente de transtorno de aprendizagem. Isso não compete ao professor somente. Isso vai de especialista a ser trabalhado, às vezes tem que encaminhar para um psicólogo, para que possa ser o especialista diagnosticar, e depois leva tempo, não é de um dia para o outro. Depois você vai fazendo o seu trabalho, que com certeza também vai colher frutos, porque ele pode demorar mais, mas ele vai aprender do mesmo jeito, ele vai conseguir avançar nas suas hipóteses também, tá? Outra coisa que a gente precisa ver, né, que depois que a gente já falou aí, depois que você diagnostica a dificuldade do aluno, como é que você vai pensar nas atividades, elaborar? Dentro do material da escola já vem várias atividades, mas talvez dentro dessas atividades você vai ter que replanejar algumas para você trabalhar diferentemente com seus alunos, porque eles podem não estar e provavelmente não estarão nas mesmas hipóteses dos outros. Cada um vai estar em uma e vai precisar de intervenções diferentes. Não será do mesmo jeito. Então, assim, como é que você vai trabalhar com o seu aluno nessas hipóteses? Como que você vai fazer o levantamento das atividades para ser trabalhadas? Para quem está começando agora, tem formações aí, tem a semana pedagógica que a Clarissa vai fazer, e é uma semana, já está fazendo bem antes, mas ela vai fazer essa semana também, e com certeza para quem está começando agora, é uma super dica, é uma super semana, tá? Não tem como entrar agora, não tem problema.
Assista toda a semana pedagógica, assista todos os vídeos que estão aí no YouTube para você se formar. E aí você tendo essa condição, você pode intervir na vida do seu aluno, tá? Mas com propriedade, com certeza, com segurança, baseado em coisas reais, tá? Informações reais, né? Em fontes oficiais de aprendizagem, não é qualquer coisa e qualquer bobeira da internet. Então, vai atrás de coisas boas para você se formar e você poder ajudar o seu aluno, né? Para que você possa garantir essa aprendizagem do seu aluno. Outra coisa assim, ó, você está fazendo as comandas corretamente? Quando você pensa assim, ó, você faz uma comanda e manda para o seu aluno para casa para o pai responder junto com o filho, a comanda vem completamente fora daquilo da proposta que você fez. E aí? Será que os pais não entenderam a atividade ou a comanda não foi clara o suficiente que auxiliasse esses pais a fazer a atividade, a realizar a atividade corretamente? Então, assim, é bom a gente ficar muito atentas às comandas dadas, porque eu já vi muitas comandas e já dei muitas comandas equivocadas, que realmente, ao ler eu sabia o que eu queria, mas a comanda não dizia isso. Então, como que eu posso exigir uma resposta se a minha comanda não foi certa, não foi direta, tá? Então, assim, ela tem que ser clara, tá? Então, reveja suas comandas e faça suas comandas muito bem estruturadas para que a hora que os pais forem ler aquilo que você pediu, se possível, dê até exemplos, porque o pai não é professor, ele não é você. Então, assim, o que você quer tem que ser pedido, solicitado e muito bem claro, para que ele possa ler e entender para realizar junto com a criança, tá? Então, cuidado com as comandas, tá? Para você ter aquilo que você, para retornar para você aquilo que você pediu, tá bom? Nós já falamos sobre tipos de aprendizagem, né? Que algumas crianças aprendem pelo visual, a outra o auditivo e a outra pelo sinestésico. Porém, quando a gente traz isso para nós, para a sala de aula, não adianta nada você ficar lá na frente da sala meia hora, 1 hora, 40 minutos fazendo a leitura de um texto com um livro na mão, lendo por ler. Sem entonação, sem mudar as falas, sem dar ênfase em algumas coisas, sem fazer aqueles gestos que precisa. Então, para contar a história para os alunos, você tem que cativar, senão fica uma coisa chata, monótona e cansativa. Para nós adultos, ficar assistindo um vídeo que só fica falando, sem dar exemplos de nada, aí você, com certeza, você dorme. Então, não faça isso com seus alunos. Então, se você vai contar uma história e você sabe que aquele aluno seu, ele é mais auditivo, ele aprende mais, bota som, bota voz, entonação, movimenta, para que aquele aluno seja atraído para dentro dessa história e ouça a sua história. O outro que é mais visual, que ele está te vendo, faça dramatização, gesticula, participa. Aquele que é sinestésico, coloca ele dentro da história, como se ele fosse um dos personagens. Bota o nome do personagem nele, troca, muda, mas traz o aluno para a história, porque se você já tem essa informação, se você já tem esse conhecimento, porque você é professor e você é mega esperta, você já sabe disso, bota isso em prática, porque se você tem o conhecimento, mas não colocou ele em prática na hora de você dar aula, esse conhecimento não é conhecimento, ele é informação. Transforma essa informação em informação para você e leva para a sala de aula, tá? Porque senão perde o sentido, né? Engavetado conhecimento não serve para ninguém, tá bom? Outra coisa muito legal, gente, é vocês, aos olhos das crianças, vocês são deuses, super-heróis, rainhas, né? Eu lembro muito bem da minha filha, hoje tem 21 anos, quando ela era criança, e assim, desde que ela nasceu, eu sou professora. Então, ela tem 21, né? Desde que ela nasceu, eu sou professora. Então, são 25 anos no magistério. E eu já dei aula para minha filha também, quando ela estava na 4ª série, né? Hoje, 5º ano. Quando ela estava na 4ª série, eu fui professora dela também. E uma coisa que me motiva muito é que ela me cita como exemplo que ela adorava as minhas aulas,
pelo jeito que eu fazia eles entrarem nas histórias, entende? Pelo que eu acabei de falar para vocês, trazer eles. E olha que naquele tempo eu não sabia de nada disso, tá? Não sabia dessa parte, não tinha estudado disso, não sabia nada disso. Agora sabendo, agora que eu vejo a importância, né, de tantas coisas. E então assim, traz os seus alunos para dentro da história. E se o seu aluno te vê como super-herói, super-heroína. Ah, e voltando aqui, a minha filha falava assim para mim, não no tempo que eu era professora: mãe, a minha professora falou que é assim. Gente, se a professora falou que é assim, é assim. A mãe não vai mudar a ideia da criança, você entende? Porque para ela a professora sabe tudo e tem razão de ser, entendeu? Então assim, faça, né, pelo seu aluno, seja pelo seu aluno, essa admiração que ele tem por você, faça com que isso trabalhe a seu favor, né? Não deixa isso se perder. Outra coisa que a gente vai falar agora é no mundo tão cheio de problemas, né, que a gente vê tantas coisas ruins acontecendo, seja a solução para esses problemas. Faça com que esse conhecimento, com essa sabedoria que você tem, você consiga dialogar, que você consiga conversar com os pais, que você consiga explicar todas as fases que a criança passa, todas as hipóteses, como você vai trabalhar, como é que os pais podem ajudar em casa, né? Como que a mãe pode fazer com que a criança aprenda. Ai, não é sentar e escrever. Gente, a parte da escrita vem muito depois. A oralidade vem antes. O saber, o explicar, o trabalhar, o falar, vem muito antes da oralidade, da parte da escrita. Então, assim, não se prenda somente à escrita na hora de você trabalhar com seus alunos. Trabalhe a oralidade, conversa, fala, explica, deixa a criança se explicar, faça a roda de leitura, faça a roda de conversa. Se a mãe, se está fazendo a sua comida, eu sempre uso esse exemplo porque eu falo que é uma coisa que ninguém fica sem, todo mundo tem que cozinhar em casa, todo mundo tem que fazer a sua comida. Então, assim, utiliza esses recursos que você tem em casa para você trabalhar com a aprendizagem do seu filho, da sua criança. Por quê? Você vai ensinar medidas, matemática, você vai ensinar mistura, você vai ensinar tempo, fazendo um arroz, mostrando para o seu filho como é que faz o arroz. O que é uma pitada, quantas xícaras, a ml, água, quanto que vai de água. Então, assim, utiliza todas essas informações para você levar isso à criança de uma forma lúdica. Não é para escrever, não é para ele saber essas coisas ainda, mas na oralidade isso faz muita diferença. E quando ele for para a prática, ele já vai ter isso consolidado dentro da cabecinha dele. Então, assim, às vezes a gente perde muito tempo querendo que a criança aprenda uma coisa que seria muito mais fácil a gente ensinar ela de uma outra forma, de uma outra maneira, né? Então, assim, uma coisa para a gente rever, tá? Então, faça tudo isso porque nós temos um lugar muito especial na vida dos nossos alunos. E eles, às vezes, só têm a gente como modelo, como exemplo. Às vezes, o livro literário que essa criança tem acesso é aquele que você lê. Às vezes, o amor pela leitura depende de você. Às vezes, ele nunca vai gostar de ler porque não tem ninguém que lê na casa dele. E esse amor pela leitura vai vir de alguém. E que esse alguém seja você. Que você faça isso por eles. Para que você consiga agregar o amor à literatura através daquilo que você faz. Seja o exemplo. Faça você. Tá? Então, assim, o que você vai deixar registrado para o seu aluno? Na vida do seu aluno, você vai ser aquele professor positivo que deixou marcas significativas? Ou você vai ser o professor que deixou marcas negativas, que não ensinou, não fez a criança se apaixonar pela leitura, pelos livros? Então, isso é muito importante na vida dos alunos, ok? Beijos e a gente se vê nas próximas dicas da Gi.